de extensão, divulgação e comunicação científica para a popularização de conhecimento sobre linguística e literatura. O nome é bastante extenso, né? Mas visa, basicamente, a tentar promover recursos, momentos, desenvolver estratégias que possam aproximar o público acadêmico da comunidade geral interessada no que nós desenvolvemos no curso de Letras Português. E essa atividade era uma atividade prevista nesse projeto, a primeira palestra, né, que nós estamos aqui desenvolvendo. Eu trouxe um amigo muito querido, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente estreitou laços ao longo dessa pandemia em muitas atividades, em muitas parcerias. Tem sido uma parceria muito frutífera, né? De palestras a webconferências, grupos de estudos, publicação de livro, e eu fico muito feliz de ele ter aceitado. Seja bem-vindo, professor Adílio Júnior de Souza. Vou apresentá-lo para vocês conhecerem, né? Vocês hoje vão ter contato com alguns recursos que ele desenvolve. O professor Adílio Júnior de Souza é graduado pela Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará, onde eu estou no momento, e de onde eu sou, né? É meu conterrâneo cearense. Atualmente, né, ele desenvolve um estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Pernambuco, então daqui a pouquinho ele vai ser pós-doutor em letras, né? Tem mestrado e doutorado em linguística pela Universidade Federal da Paraíba, e é uma pessoa de uma grandíssima disponibilidade para discutir, aprender, trocar ideias, né? Muito produtivo, certo? Vocês vão conhecer aqui o professor Adílio, mas depois eu vou mandar os links dos conteúdos que ele desenvolve. Dezenas de publicações de livros, livros literários, livros teóricos, organização de livros, publicações no canal do YouTube, na página do Instagram, no podcast, enfim, vocês vão ver uma pessoa multiversátil aqui e vão ter a oportunidade de trocar ideias, né? Alguns dos nossos alunos já cursaram latim, mas a turma do Francisco, por exemplo, ainda não cursou, né? Vai ser em breve, vocês vão aí ter contato com a língua latina, e o professor Adílio é um exímio latinista. Seja muito bem-vindo, meu amigo, eu agradeço você ter aceitado esse convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, professora Patrícia, pela oportunidade de estar aqui com os alunos, inclusive que vão assistir também esse momento gravado, para falar um pouquinho daquilo que eu gosto tanto, porque existe algo que é determinante para a nossa vida, a vida acadêmica mesmo, que é a vontade de continuar estudando e a vontade de produzir conhecimento. A ciência é aquela parte da nossa vida que nos determina, que nos mostra quem nós somos. E existe algo que a gente está enfrentando hoje no Brasil e no mundo, que é um obscurantismo muito grande, criticando a ciência. E eu digo uma coisa para vocês, quem cursa letras é cientista. Quem cursa letras não é uma pessoa qualquer, é um cientista da linguagem. Então se sintam cientistas, pesquisem, produzam. Então é isso que a gente vai falar aqui, muita coisa. Eu tenho aqui algo preparado para vocês, e eu tenho também um convite para fazer para vocês. Esse convite aqui vai estar sob o domínio da professora Patrícia, mas daqui a pouco, agora não. Tá bom. Você tem alguma apresentação? Tenho sim, tem algo aqui para mostrar para vocês, é algo bem simples. Eu tentarei, gente, à medida do possível, ser o mais objetivo, certo? Eu não tenho aqui a intenção de tomar a tarde inteira de vocês, certo? Então, vai aqui ser muito prático e objetivo no que eu tenho para mostrar. Demora um pouquinho, como sempre. O Meet tem essa vantagem, né? Da gente poder compartilhar, mas, ao mesmo tempo, ele dá esse trabalho de demorar um pouquinho. Então, em relação ao título da minha fala, eu fiquei muito feliz com a proposta da professora Patrícia, justamente porque é algo que a gente pode fazer de forma remota, que é falar sobre a ciência, a divulgação científica. E aí, quando ela me mandou essa proposta de título, divulgação científica em redes sociais, uma experiência com o ensino de latim, eu disse, de cara, tá ótimo,
Foi até melhor do que o que eu tinha pensado, pode ter certeza disso. Eu tinha pensado naqueles títulos, sabe, bem latinista mesmo, mas aí essa proposta eu acho que ela veio muito bem. Então, meu e-mail pessoal é esse daí, gente. Eu tenho o meu e-mail profissional, que é o adilio.souza@urca.br, mas esse e-mail meu aí é o pessoal, então significa que é mais próximo a mim, eu vejo ele com frequência. Se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas propostas que eu desenvolvi. Tive que baixar aqui o volume, ou tirar o microfone, porque está passando alguma coisa aqui no centro que eu não sei o que é, mas me parece uma moto com todos os sons barulhentos da Terra. Mas enfim, eu acho que é um Kraken que está passando por aqui. Então, eu fiz e fui pensando em algumas propostas utilizando algumas redes sociais. Eu fui me aventurando para ver os efeitos. O que ia acontecer? Por exemplo, eu não sou muito de rede social. Pode não parecer, mas eu não sou muito disso. Eu tentei usar, por exemplo, o Quai, perdi a paciência. Propaganda demais. Tentei usar o TikTok, perdi a paciência com aquelas dublagens. Eu não aguentava mais dublagens, sabe? Ou a mesma música repetida. Aí eu pensei, disse, não, eu vou tentar o Instagram. Peguei a minha página pessoal, criei uma página no Instagram, pensando exatamente nessa proposta, o uso do Instagram como recurso ou ferramenta para a exposição de vídeos, lives e postagens, fotos de conteúdos das minhas aulas. Eu trabalho com língua latina 1, língua latina 2, filologia românica e portuguesa e agora literatura latina. Mas eu também já fui professor de linguística, de teoria da literatura, eu sou formado em literatura brasileira, portuguesa, britânica e norte-americana, então algumas pessoas me veem apenas como linguista ou como filólogo, mas eu também sou da literatura. Obviamente que eu estou um pouco afastado dessas literaturas, trilhando um novo caminho, que é a literatura latina. Então, a ideia de criar essa página no Instagram foi aproximar os meus conteúdos aos alunos que gostam de redes sociais. É muito difícil alguém dizer que não tem Instagram. Você pode não usar com frequência, você pode só ter ele, mas mesmo que você não tenha, você pode acessá-lo. Então, quem quiser acessar, é muito fácil. Você pode, inclusive, mesmo sem ter um Instagram, você vê o conteúdo do Instagram. Se você abrir o link na sua aba do computador, seja Chrome, Firefox, o outro, você colocando o link do Instagram e colocando o meu nome, que está em acusativo, vejam só, a minha página pessoal está com o meu nome em nominativo. Então você precisa saber latim para encontrar a minha página. Como é meu nome em latim? Adilius, com o V romano. Como é meu nome em acusativo? Adilium, também com o V romano e o M. E meu nome embaixo é meu nome que eu criei em grego. Adilius, certo? Adilius. É invenção minha, criação minha, mas eu usei a morfologia da língua grega para isso. Então, quem quiser acessar, lá tem postagens a respeito dos personagens da literatura, sobre mitologia. Eu coloco muito, por exemplo, postagens de livros. Mas por que eu faço isso? Porque é um incentivo que eu tento dar aos meus alunos para que leiam. Você só pode produzir se você é um estudioso, se você se dedica. Recentemente, eu consegui... Tá aqui, gente, ó. Eu sei que é um pouquinho pequeno, não dá para vocês enxergarem muito bem, mas lá no Instagram vocês podem ver. Basta você ir lá que você vai ver. Eu postei esse livro aqui. Velho, surrado, preto, fede a gente morto, certo? Tem um cheirinho assim, bem adocicado de defuntório. Então, por que eu quero esse livro? Qual a importância desse livro na minha vida? Gente, esse livrinho aqui, Lições de Filologia Portuguesa, do Vasconcelos. Esse livro aqui é de 1911. É uma relíquia.
soletradamente falando. 110 anos, não é? 110 anos. Gente. Não, e o conteúdo, né? Eu estou me preparando psicologicamente, fisicamente, para ministrar 2 disciplinas no mestrado. E quando eu encontrei esse livro, pode parecer velho, mas ele é tão atual, ele é tão importante, que dificilmente eu conseguiria ministrar a mesma disciplina se eu não tivesse esse conteúdo. Eu tenho a minha Alexandria aqui, a minha biblioteca particular, muitos livros. Mas eu também tenho pastas no meu computador de livros raros, livros raríssimos. Eu não tenho como compartilhar com vocês o meu HD, porque são cerca de 5.000 livros antigos. Vou baixando na internet, vou produzindo, vou procurando, porque quando eu vou produzir, eu vou precisar. Então, lá no Instagram, eu costumo colocar indicações de livros, indicações de outras páginas, certo? É muito importante você ter a oportunidade de olhar para outras páginas. Por exemplo, eu vou só mostrar aqui para vocês uma indicação que eu faço, por exemplo, de 3 páginas. 3 ou 4 páginas. Por exemplo, eu vou aqui compartilhar com vocês essa imagem que eu tenho aqui aberta, que é a página mesmo no Instagram. Essas páginas que você pode seguir, que você pode aprender um pouco. Porque, gente, eu digo uma coisa a vocês, vocês podem usar as redes sociais para tudo, para o bem e para o mal. Mas lembre muito bem, a internet é um mundo aberto. Você pode encontrar coisas maravilhosas, mas você também pode encontrar um podridão muito grande. Então não perca tempo seguindo páginas. A gente segue pessoas famosas, não é verdade? Mas eu pergunto a vocês, essa pessoa famosa sabe que você existe? Fala contigo no direct, diz um oi para ti, curte uma foto tua e some. Ou pede para você seguir, quando você começa a seguir, ele para. Então faz o seguinte, gasta teu tempo com páginas como essa. Cala a boca, Bárbara. A Bárbara trabalha com muita coisa bacana. Ela faz postagens a respeito de dicas de leitura. Ela tem uma espécie de série, O Latim Morreu de Quê? Que ela faz críticas duras ao pensamento que diz que a língua latina é uma língua morta. Então vale muito a pena você ir lá e seguir uma página como essa. Outra página que eu indico demais é o Latim Ordinário. Eu conheço ela, a autora, a dona dessa página, ela é super engraçada, ela está criando agora um projeto incrível. Incrível, vocês vão saber muito em breve. Entra lá no canal dela, do YouTube, ou na página dela no Instagram, que você vai ver muita coisa. E ela é muito engraçada, ela faz vídeos engraçados, cantando, sabe, ela brinca, ela tira muita onda com latim, isso é muito bom. Inclusive, ela dá cursos, certo? Outra dica importante que eu dou para vocês é seguir o Núcleo de Cultura Clássica, que é da Universidade Federal de Ceará. Você vai ter muita informação aí, muita informação importante. Então, vale muito a pena você seguir esse tipo de página. E indico demais, tanto a página quanto o canal, do Luc Ranieri. Gente, ele faz muitos vídeos. E todos os vídeos dele ou são em latim ou em grego. Então, o vídeo inteiro dele está em latim. E ele deixa também a legenda em latim. Você tem uma oportunidade de conhecer, de poder ouvir pessoas falando em latim. Certo? E você diz, eu queria um pouco mais do que isso. Eu queria uma outra oportunidade além dessa. Vejam só. Além do canal dele, que é tudo em latim, ele tem a página no Instagram, temos aqui o canal dele no YouTube. Scorpio Martianus. E tudo dele em latim. Eu acho interessante que, gente, ele pega, às vezes, uma música que ele gosta e ele transforma em latim. Por exemplo, ele pegou a música de Michael Jackson, né, e verteu ela para o latim. E outra música, né? Isso. Então, assim, são muitos vídeos que ele conversa, que ele fala, tem sobre grego, sobre latim, viagem dele para Roma, certo? Tem muita coisa, e lives, e webconferências, e entrevistas, tudo em latim. Tudo em latim. Então, vale muito a pena. Um outro canal que eu também indico é o 3 Vias, Estudos Clássicos. O Eduardo, ele traz aí um momento muito interessante da cultura clássica, que ele convida autores e faz aí uma série de debates e discussões muito interessantes e muito produtivos. Então, assim, é um canal que eu indico demais.
Claro, tem outros canais também que vocês podem procurar na internet que tratam da língua latina. Outros tratam dos estudos clássicos, como o canal do professor Rafael, que vale muito a pena você seguir. Então, se você começa a seguir canais como esse, começa a estudar a partir de canais como esse, você começa a aprender muito. Aqui eu vou colocando, vejam, eu vou seguindo alguns canais e vou colocando aqui do meu lado. Eu posso acessar na hora que eu quiser. Por exemplo, posso vir aqui e abrir o canal do professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, que ele faz aqui um debate sobre a épica, sobre o teatro antigo, sobre toda a literatura latina. Indico demais o canal do professor Rafael Silva, porque ele faz aqui uma série de exposições, ele trabalha aqui com mitologia, com estudos clássicos, a literatura grega. Então você pode ficar caminhando entre a língua latina, a língua grega, a literatura latina e a literatura grega. Eles foram exemplos para mim. Claro, o meu canal, obviamente, ainda não é um canal com dezenas de milhares de seguidores. Não, não é. Mas é um canal muito específico, muito particular, em que, inclusive, como eu disse, eu mudei aqui a foto, coloquei aqui a cena entre Júlio César e o rei Vercingetorix, um momento aqui em que ele se rende. Então, aqui no meu canal, você vai encontrar webconferências. Eu deixei uma gravada, justamente, a palestra que eu falo, que o português vem do latim, e a visão de outros autores que dizem que o português não veio do latim. O português veio do galego, o português veio do grego. Né? É outra perspectiva. A minha perspectiva está colocada aí. E tem várias webconferências que eu fui fazendo, entrevistas com latinistas. Então, se você quiser, você pode ir lá assistir, você pode comentar. Tem a participação aqui de pessoas que vocês vão conhecer e vão adorar conhecer, certo? E tem, obviamente, a participação especial da professora Patrícia e a colega de vocês, a Isla. Foi um momento muito bom de conhecê-las, de bater um papo sobre materiais, sobre recursos digitais para ensino do latim. Tem aqui uma oficina que eu fiz sobre o currículo Lattes e várias outras postagens. Um curso que eu ministrei a respeito da dicotomia de Ferdinand de Saussure. E, inclusive, se alguém quiser, eu gravei a minha defesa da dissertação, da tese, da dissertação só tem uma imagens mesmo, mas eu gravei aí a minha defesa de tese um pouco de lado. Lembrem, gente, eu defendi minha tese em plena pandemia, justamente no mês de março do ano passado. Todo mundo preocupado, todo mundo desesperado com o mundo, e eu tendo que defender minha tese nessa situação, foi de modo remoto. Eu não estava preparado, eu não estava acostumado a fazer uma apresentação como essa. E fiz. E assim, foi bom para mim, uma oportunidade ímpar de defender a minha tese. Foi diferente, porque eu não tive o contato com a banca diretamente, mas está aí. Se alguém quiser dar uma olhadinha, assistir, comentar, criticar. Eu gostaria de ler seu livro. Você tem duas possibilidades. Você pode baixar o meu livro da tese gratuitamente pelo site da CCTA, ou se você tem vontade de ter o livro impresso, você pode comprá-lo. Tem a versão impressa pela letraria. Você pode comprar a versão, eu tenho ela aqui, vou só pegar aqui rapidinho. Opa, tá aqui atrás. Depois eu posso enviar os detalhes dos livros do professor Adílio para vocês. Pronto. Tá? E aí eu queria indicar para vocês uma... Pronto, minha caixa. Tá um pouquinho difícil, porque ele estava ali de trás, mas enfim, eu já peguei aqui. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, rapidamente, que vocês, enquanto estudiosos, enquanto pesquisadores que estão começando, lembrem, vocês têm que produzir. É importante demais produzir. Isso aqui é o fruto de 3 anos de pesquisa. Professor, é muito grossa, muita coisa, eu vou escrever um livro assim. Não, de cara não. Mas você vai participando, você vai produzindo, produz um artigo, produz um ensaio, participa de uma semana de letras, participa de um evento, vai produzindo. Isso é muito importante. Participar e produzir. Certo? Prosseguindo aqui, minha breve exposição, eu quero levar vocês aqui para a informação a respeito desse canal do YouTube. A minha proposta foi o uso do YouTube como recurso ou ferramenta
para lives e webconferências, tanto sobre o ensino de língua latina, discussão sobre a gramática, sobre filologia românica, sobre linguística, linguística histórica e áreas afins. Então, eu fui pensando nesse canal justamente com esse objetivo. Claro, de cara, quando eu pensei no canal, a gente não estava na situação da pandemia. Não estávamos. Eu já ia te perguntar isso, se essas ideias surgiram antes da pandemia e se impulsionaram agora nesse processo. Foi. Porque é o seguinte, quando nós estávamos no momento inicial da pandemia, tínhamos a necessidade de ministrar cursos, minicursos e palestras. Como eu já tinha o meu canal, já tinha algumas postagens, coisas bem simples, mas já tinha o meu canal, eu intensifiquei. Então, fiz convites a professores de latim para fazer uma série de entrevistas. Eu convidei meu ex-orientador de graduação, colegas de trabalho para a gente fazer. Então, o professor José, o professor Lívio participaram intensamente comigo de várias webconferências. Convidei o professor Edmar Cialdino, você conhece muito bem, o professor Freitas. Fui convidando várias pessoas que queriam participar. Então, acabou de algo que eu não tinha pensado daquela forma, mas eu tinha pensado em produzir material para colocar no YouTube, e acabei intensificando. No momento, eu reduzi um pouco mais as entrevistas, as webconferências, por causa do meu projeto de doutorado, que eu estava muito ocupado, e principalmente quando eu agora que entrei no projeto de pós-doutorado. Então, eu tenho outros planos para o canal. Outros planos, que vão bem além. Eu comecei a falar disso, eu fiz 2 webconferências. Estão no canal. Então, eu vou lançar ainda mais 3 webconferências que eu farei com os alunos da pós-graduação, ou pelo menos 2 ou 3, e vou disponibilizar essa palestra no canal. Então, o meu pós-doutorado, ele vai caminhar na linguística românica, na linguística histórica. Então, essas palestras do projeto, eu vou divulgar no canal para quem quiser assistir e que não faz parte da UFPE. Então, essa é a minha ideia para o momento. Eu quero, sim, continuar fazendo lives. Eu fiz o lançamento de um livro pelo canal, deu muito certo. E o próximo livro, a professora Patrícia faz parte do conselho editorial. Fiquei honrado com o seu trabalho. Tenho certeza. Imagina, eu que fiquei honrado pelo convite. Não, mas eu fiquei... Ter seu nome no nosso livro é algo assim de um reconhecimento. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado. Sabe? E eu quero aproveitar o momento que a gente está falando desse livro, e eu quero fazer um convite a vocês. A vocês. Se vocês estiverem interessados em uma primeira publicação, em uma primeira produção, vocês estão convidados para o volume 2 desse livro que eu estou organizando. Então, se vocês quiserem produzir, procurem professores, procurem a professora Patrícia e vão produzindo artigos, porque esses artigos poderão ser submetidos ao volume 2 dessa obra que está saindo. Para quando é isso? Para o final do ano. Então, brevemente, eu vou mandar bem direitinho o cronograma de como é que vai ser, passo para a professora, e se vocês estiverem interessados, e justamente, inclusive com a orientação dela, vocês podem participar dessa submissão. É uma submissão de trabalho em que o aluno não vai arcar com nenhum valor, certo? É inteiramente gratuito para o aluno, para o pesquisador, e principalmente para o professor que orienta o trabalho. Não há nenhum tipo de custo. Então, toda publicação, ela é arcada por mim. Então, se você quer produzir, quer ter o seu primeiro capítulo, segura a professora Patrícia, agarra ela, sabe? Cola e vai produzindo. Agora, produz um trabalho, certo? Bem produzido, para que deixe ela orgulhosa, que ela diga, poxa, esse trabalho eu vou submeter para o livro do Adílio. Certo, gente? Então, o convite fica aqui feito para o volume 2. Adorei. Adílio, você tem atuado aí em diferentes ambientes, né? A gente nomeou aqui esse momento com divulgação científica em redes sociais, mas entendendo essas redes sociais como essas multiplataformas, né? De compartilhamento de informações, streaming. Você já mencionou o Instagram, mencionou o YouTube, mas eu sei também que você andou ali... Tem mais lugares. Experimentando outras coisas, né?
podcast, e aí eu queria que você também dissesse mais algumas coisas sobre isso. Sim, sim, sim. Por quê? Vejam, outra proposta foi essa daqui. O uso do WhatsApp e o Telegram como recurso ou ferramenta para grupos de pesquisadores latinistas, helenistas, visando estabelecer o contato entre eles e troca de materiais e debates sobre as línguas clássicas e culturas. Então, nós temos dois grupos. Eu sei que a professora Patrícia ela anda muito ocupada, ela tem muitas ocupações. Eu sei disso. Mas, se ela tiver interessada, tiver tempo, e se vocês também quiserem, o grupo do WhatsApp eu deixei mais para pesquisadores, professores, que estudam latim e grego. Se alguém aqui é desse meio, desse ramo, fica à vontade, depois pode falar comigo que eu te mando o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Essa imagem aí, eu gosto de colocar imagens bem específicas dentro do grupo, eu gosto de repetir, a do Instagram e a do Telegram. No WhatsApp, eu deixei essa descrição. Grupo de estudos para debates, compartilhas de sites de eventos, materiais e recursos sobre ensino e aprendizagem de língua e literatura latina e grega. Lá, o latim ordinário está presente, Cala a Boca Bárbara está presente, Três Vias está presente, Rafael está presente. Então, assim, é um grupo bem grande mesmo. Né? Já tem aí, eu acho que 50 pessoas. Então, se a professora Patrícia tivesse tempinho e quiser participar, a gente troca muitas ideias. Então, achei muito interessante. Pronto, eu vou passar o link para ti do Telegram e do WhatsApp. Você pode convidar o pessoal. É livre, lá a gente fala de tudo. Mas principalmente de língua latina, de língua grega, de literatura. A gente troca muito material. Agora, o que acontece? O WhatsApp, ele é muito limitado. Então, quando a gente posta alguma coisa, quem entra depois, perdeu tudo. Algo que foi que eu fiz? Eu criei o mesmo grupo lá no Telegram. E lá tudo você pode pegar. Lá deve ter em torno de 4, 5 mil livros, nos links que estão lá. E dentro da pasta você vai encontrar tudo. Por exemplo, quem quiser ver uma Bíblia em grego, coloquei lá. Uma Bíblia em latim, coloquei lá. Material para estudo, gramáticas, dicionários, eu coloquei lá. Então você pode entrar no Telegram e olhar tudo que você quiser que está lá no início. Também vou deixar o link com a professora, ela vai passar para vocês. E qual foi a descrição que eu coloquei lá no Telegram? Aqui habitam os descendentes de Roma e da Grécia, que os deuses e deusas do mundo antigo nos guiem durante a passagem de nossas vidas através da sabedoria compartilhada. A gente compartilha de tudo. Claro, a gente tem a preocupação de não estar colocando o livro com direitos autorais que ainda estão acontecendo. A gente coloca o link, por exemplo, pela Amazon, ou um link para a cultura, ou para a livraria, parábola, a gente indica também o link para você comprar. Então, o link está lá para você comprar. Se o livro a gente tiver gratuitamente, a gente vai disponibilizar. A gente já distribuiu cada coisa, gente. Cada coisa. Recentemente, o falecimento da professora Zélia de Almeida Cardoso nos pegou de surpresa. E eu havia colocado no grupo o livro dela de literatura latina. Uma versão que eu encontrei, a versão digital, muito bela. Certo? Claro, está na internet, vocês conseguem acessar. Eu não tenho certeza se esse livro, por ele ainda estar sendo vendido, se a versão PDF pode ser compartilhada. Mas a gente acabou encontrando na internet, então a gente compartilhou. Está na internet, né? Mas eu indico que compre o livro. Em homenagem à professora, compre o livro. Todos os livros que nós indicamos e colocamos no grupo, a gente indica que o aluno também compre, ou o pesquisador também compre a versão impressa. E aí, gente, pensando em tudo isso, nas minhas aulas de língua latina, de literatura latina, eu tive uma ideia bem simples. Eu entrei no Anchor e entrei no Spotify. E quando eu comecei a mexer, eu percebi que a gente pode criar um podcast. Aí qual foi a minha ideia? O uso do Anchor e Spotify como meio para hospedagem de podcast. Gravações em áudio. Com a leitura, vejam só, curso básico de latim, Gradus Primus, de 1954, e curso básico de latim, Gradus Secundus, de 1955, do professor Paulo Ronay. E, professora, uma surpresa. Eu achei na internet uma versão raríssima do Gradus
tertius e quartus. Ninguém viu, ninguém conhece, ninguém não sabia nem que existia. Nem que existia, justamente, pois eu tenho o volume 3 e 4. São lindos, são maravilhosos, são textos que você fica com água na boca. Eu fiquei maravilhado. E tudo isso está lá no Telegram. Olha aí, já é um convite, né, para todo mundo entrar no Telegram. Exatamente. Aí vejam só, o Spotify, como o livro ainda está sendo vendido, eu deixei muito claro na gravação da abertura que o objetivo é didático. Eu não li o livro, eu li os textos do Grados Primos, do 1 ao 30, e comecei a ler o Grado Secundos, já li do 1 ao 10. Então você pode entrar pelo Anchor e você pode entrar pelo Spotify. Não viso lucro, não viso nenhum tipo de benefício, e eu posso aqui colocar ele pela própria internet, só para mostrar para vocês rapidamente. Eu achei esse trabalho do seu podcast, né, das gravações do Spotify, maravilhoso, né? Eu recomendei para os alunos em uma das turmas de latim, das últimas turmas que eu ministrei, e ficou, assim, excelente, né? Uma leitura que eu, por exemplo, nunca consegui reproduzir com a entonação, com toda a clareza com que você produz, né, a fala, né, respeitando aí todas as características da língua latina. E eu achei assim, nossa, brilhante, brilhante. Veio como uma luva, caiu como uma luva, bem no momento que eu estava iniciando a disciplina de latim, quando você divulgou que tinham feito essas gravações. Eu recomendo demais que os nossos alunos acessem, experimentem, ouçam sem o texto, depois ouçam acompanhando o texto, vocês vão ver como é uma leitura, assim, clara, deliciosa mesmo, é de você se deleitar com a língua latina e aí apreciar, né, esse trabalho do professor Adílio. Depois, alguns aqui já ingressaram em latim, outros ainda não, mas próximo semestre, quando a gente, né, tiver disponibilidade para ofertar a disciplina, eu recomendo mesmo que vocês já vão aí experimentando um pouco da língua latina e da literatura latina, com todas essas dicas que o professor Adílio tem apresentado para vocês nesse momento. Fico muito feliz com a sua fala, principalmente porque, assim, quando eu fiz essa proposta, no caso, eu me faço propostas, decentes e indecentes. Pensar, tipo, publicar 3 livros por ano, é indecente. Então, o que acontece? Quando eu criei esse podcast, eu fiquei preocupado com 2 coisas. A primeira preocupação era se eu estava ferindo os direitos autorais do autor. Minha preocupação foi essa. Porque é muito sério você pegar uma obra de um autor e você fazer de conta que é sua. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu criei o podcast, eu vim aqui e lá na primeira opção, você tem a abertura. É interessante que vocês primeiro ouçam essa abertura bem rapidinho, bem curtinho. Por quê? Eu explico lá que não há fins lucrativos. Eu não quero dinheiro. Eu não quero acessos, eu não quero likes, não quero isso. Nem meu canal, não quero nada disso. Eu simplesmente reproduzi os textos, sem inclusive ler nada além dos textos, a atividade, explicar, não. Só a leitura do texto em latim, tentando, como a professora bem disse, preservar a sonoridade, lendo aí de uma forma bem cantada. Tive a preocupação com a trilha sonora, porque no Spotify já toca. Para que você possa produzir o conteúdo, não é no Spotify. Você produz no Anchor. Vejam só, você produz aqui no Anchor. E ele sozinho coloca no Spotify, coloca no Rádio Public, coloca no Rocket Casts, coloca no Google Podcasts e no Breaker. Então veja, quando você cria o podcast no Anchor, ele sai jogando para um monte de lugar. Ele manda para 5 plataformas diferentes. Então, não é só você que vai ouvir, não é só sua turma. Qualquer pessoa no mundo vai poder ouvir. E aí, minha preocupação é que se eu estivesse ferindo os direitos autorais,
eu iria retirar do site, ia tirar tudo. Mas o que acontece? Eu fui pesquisar a respeito dos direitos autorais, e como eu estava apenas lendo um trechinho do livro, e são trechos curtos, de poucos segundos ou de poucos minutos, isso não fere os direitos autorais, porque eu deixo claro que o livro é do autor. E também deixo claro que a finalidade ela não é lucrativa. Tanto é que ela está no Anchor, que é gratuito. É gratuito, é. Então, eu nem pago nada e também não recebo nada. O Anchor, quando você tem uma quantidade muito grande de acessos, ele começa a oferecer para você dinheiro. Mas eu não vi isso acontecer para mim, eu também não quero que aconteça para mim. Porque eu vou ter que recusar, porque eu não quero. Eu não quero aqui ficar rico com o livro dos outros. Então, o que acontece? Se vocês quiserem criar um podcast, por exemplo, imagina só que a Isla, vou usar você como exemplo, Isla, decida fazer o podcast Papo com Professores. O que você pode fazer? Toda semana, num dia específico, você faz uma entrevista com um professor seu. Entrevista, digamos, de 20 minutinhos. Você vai lá no Anchor e posta. Entrevista com o professor Paulo. Entrevista com a professora Maria. Entrevista com o professor José. O que vai acontecer? Durante 3 ou 4 meses, você fazendo isso, você vai ter uma série bem grande, muito boa, muito bacana, de entrevista com professores. Então, seria uma ideia. Eu já pensei, por exemplo, em pegar todos os áudios das minhas entrevistas com latinistas do YouTube, converter para áudio e colocar aqui. Tipo, entrevistas com latinistas como podcast. Porque você pode retirar o áudio de um vídeo. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, não seria a mesma coisa que já está lá? E o que foi que eu pensei? De fazer novamente uma entrevista com alguns latinistas, futuramente, exatamente só para gravar o áudio. E ter esse áudio como elemento para colocar em um podcast. Então, a minha ideia é essa. Então, eu pensei em retirar do que já tem feito, mas eu acho que a ideia melhor é fazer novamente. Porque o que acontece? Quando você grava um vídeo, às vezes fica um ruído. Às vezes fica um pouco mais... fica um chiadozinho, tipo aqui, agora passou uma moto aqui, eu acho que ficou na gravação. A moto terrorista aqui passou aqui agora. Mas, enfim, gente, o podcast é gratuito. O Anchor é gratuito. E ele já te oferece trilha sonora. Porque, gente, cuidado. Você não pode pegar uma música e sair colocando como fundo musical qualquer. Tem direitos autorais. Por exemplo, no YouTube. Se eu colocar para tocar aqui Ave Maria, em latim, e o YouTube reconhecer que alguém cantou aquilo, está tocado, quando você postar o vídeo no YouTube, vai aparecer lá. Você está ferindo os direitos autorais com a música tal de fulano. Retire. Veja só. Tanto é que tem uma biblioteca no YouTube só de trilhas sonoras e efeitos sonoros gratuitos que eles disponibilizam para quem está criando conteúdo naquela plataforma. Exatamente. Então, o Anchor, ele já te dá a trilha sonora que você pode utilizar. E sabe o que é bacana? O Anchor oferece uma trilha sonora que lembra, sabe o quê? Músicas como da série Roma. Músicas como 300, com aqueles toques maravilhosos. Aí eu pensei, poxa, deu certinho. Aí eu coloquei. Então, grados primos, eu coloco a mesma trilha do 1 ao 30. No grado segundos, eu colocarei outra trilha do 1 ao 30. Pretendo gravar, só estou meio sem tempo para gravar 11 até o 30, mas eu pretendo gravar daqui no final do ano. Eu prometo que o grado secundos vai estar lá. A minha ideia, professora Patrícia, depois é gravar os textos de Introdução à Teoria e Prática do Latim, da Zélia de Almeida Cardoso. Excelente. Sabe? Então, assim, perdão, acabei colocando o nome da pessoa errada, da Janete Melasso Garcia. Da Garcia, né? Eu tenho os dois volumes diferentes do mesmo livro da Garcia. A versão amarela e a versão... verde. Isso. A amarela e a verde.
Iniciação no latim é que é da Zélia de Almeida Cardoso. Eu estou aqui com o nome dela na cabeça, então todo livro eu vou colocar o nome dela, mas não é. Então, da Janete Melasso Garcia, que tem 3 livros. Tem esse, né, Tradução Anterior do Latim. Ela tem uma versão muito bonita, que é o Língua Latina, e o Dicionário Gramatical, feito com Antônio de Castro. Então, gente, nós podemos utilizar redes sociais como caminhos, como ferramentas para o ensino-aprendizagem. Gente, a Netflix, você abre a Netflix, tem de tudo. Tem até material para você estudar. Você diz assim, não tem. A Netflix não tem nada que sirva para que a gente possa estudar. Bem, eu vou só mostrar para vocês aqui, só mostrar que a gente pode usar a Netflix para estudar. Só um exemplo aqui muito básico, eu não vou colocar para reproduzir. Eu vou só mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Que você pode utilizar sim. Porque na Netflix você encontra filmes. Mas além dos filmes, há, por exemplo, quando você vem aqui procurar. Deixa eu ver isso aqui. Pronto. Minha parte aqui. Só porque eu quero encontrar aqui a minha lista. Pronto, tá aqui a minha lista. Olha só o que aqui tem. Se quiser ser imperador um dia, tem a série Império Romano. que significa viver com... Dentro dessa série Império Romano, são 3 temporadas. O Imperador Louco, Calígula. O Senhor de Roma, Júlio César. E Império de Sangue, do Cômodo. Então, veja só, você tem Calígula, Júlio César e Cômodo. Então, você pode assistir 3 séries e conhecer um pouco da história de Roma. Esse material aqui, inclusive, é o que eu estou e vou indicar aos meus alunos do 1º e 2º semestre, assistir essas 2 séries. Além dessa série, tem uma outra que vale muito a pena assistir, que é a série Bárbaros. Nessa série Bárbaros, que é justamente os bárbaros que enfrentaram o Império Romano, é curtinha a temporada, dá para assistir bem rápido, dá para assistir em 2 dias, é muito interessante assistir porque você vai ter uma parte da série em que aparece soldados romanos falando em latim. Em latim. Você tem noção do que é você poder assistir uma série na Netflix e poder ouvir, certo? É igual quem está assistindo a série Loki. Quem está assistindo a série Loki deve ter ficado surpreendido que o Loki foi para Roma avisar o povo de Pompeia E aí ele fala, né, latim. Em latim, pedindo que saia daquela cidade porque ela vai ser soterrada pelo vulcão Vesúvio. Então veja que massa. Você poder usar. Então, gente, você pode usar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. E, se alguém aqui tiver coragem, tem um site que tudo é em latim. Que você pode ler tudo em latim. Inclusive a Bíblia em latim. Que é o site do Vaticano. Você encontra lá a Bíblia todinha, muito bonita, a versão digital. Além da biblioteca do Vaticano, que a gente encontra muitos livros, esse site ele contém essa versão digital, que tem me servido muito de espelho nas minhas aulas. Então, por exemplo, no Instagram eu gosto de colocar leitura de versículos bíblicos. Mas como é que você... Vou interromper, desculpa. Como é que você se organiza assim para construir uma publicação, né, um conteúdo? Você vai mais por aquilo que você é mais aficionado? Você tem uma sequência ali que você segue, que você planejou com alguma antecedência? Ou naquela semana algo te chamou mais atenção? Ou faz parte de uma leitura que você está fazendo naquele momento? Como é que você para e diz, não, vou produzir essa informação aqui e vou lançar em uma determinada plataforma? Na verdade, eu sigo 2 maneiras. A primeira delas eu preparo o conteúdo antes para uma turma. Por exemplo, eu vou fazer uma leitura de um texto. Então, se eu quiser pegar esse texto e utilizar ele na minha aula, e ele tem um texto em latim, eu posso gravar
o vídeo com a leitura do texto e coloco para a turma. Então, o planejamento antecipado. E tem um planejamento póstumo, que é aquele que eu estou dando a aula, de repente, ali naquela aula, eu tenho um texto que eu estou lendo em latim, e eu vi que a turma gostou daquele texto. Então, eu vou lá, pego o recorte daquele vídeo, daquele momento em que eu li o texto, e compartilho com a mesma turma, com outros alunos. Então, às vezes, o produto ele vem depois, porque eu já ministrei a aula e o conteúdo ficou. Por exemplo, eu li numa aula 2 cartas. E o pessoal gostou. Então, foi o que eu fiz. Eu gravei novamente, eu lendo essas 2 cartas e coloquei como IGTV no meu Instagram. Então, quem quiser pode ir lá e ouvir essas cartas em português, que tem muito a ver com a nossa história. Em relação à leitura da Bíblia, eu costumo fazer o seguinte: uma vez por semana ou a cada 15 dias, eu pego a minha Bíblia em latim, porque eu tenho aqui uma Vulgata, seleciono um texto que me deu vontade, eu vou lá. Vou ler aqui Isaías, eu vou aqui ler Mateus. E leio gravando. Aí eu vou lá no canal e coloco esse vídeo para quem quiser assistir. Eu estava fazendo aos sábados, mas meu tempo ficou um pouco corrido e eu acabei demorando mais do que isso. Então, eu costumo fazer dessa maneira. O que eu gosto muito de pensar no material é: vou produzir algo para quem gosta de latim, para quem gosta de filologia. Eu não viso fazer uma postagem escandalosa, espalhafatosa, para ganhar um monte de like, para ganhar um monte de curtida, um monte de comentário. Não. Se eu postar um vídeo ensinando uma leitura em latim, e 5 alunos meus assistem, pronto. Já estou feliz. Então, assim, eu ia te perguntar também como é que funciona esse feedback, assim. Você sente que nessas plataformas tem uma interação, né? As pessoas te dão algum feedback, né? Eu acredito que você deve ter ali seguidores bem fiéis, né? Aos seus conteúdos, acompanharem. São mais de 1.000 seguidores, mas a gente, tipo assim, uma pessoa pode ter 15.000 seguidores, mas só 1.000 olham. Então, assim, eu tenho mais de 1.000, mas eu tenho ali, sei lá, acho que 200, 300, que gostam mesmo do conteúdo, vão lá. Por exemplo, o feedback muitas vezes é um comentário que eles fazem embaixo, ou eles replicam, compartilham, ou vai lá e colocam no próprio story, ou, por exemplo, vai comentar em direct. Então, vai lá e bate um papo comigo: gostei disso aqui, eu queria saber. Quando eu coloco algo muito simples sobre o conteúdo, o pessoal vai lá e curte. Mas quando eu coloco algo mais polêmico, por exemplo, eu não vou aqui entrar no detalhe, mas eu coloquei lá no Instagram uma foto de um bordel. Nossa, deu o que falar. Sabe? Por exemplo, uma cama. Alguém aqui já viu uma cama de um bordel? Não. Então, o que acontece? Eu encontrei na internet a foto de uma cama. Outra coisa, eu coloquei lá uma imagem de pessoas mortas em Pompeia. O pessoal foi lá, falou bastante. Coloquei lá, por exemplo, o fato, como é que era a cultura romana a respeito da prática sexual, por exemplo. O pessoal comenta. Então, assim, dependendo do assunto, o pessoal comenta muito mais. Por exemplo, causam mais curiosidade, né? Isso. Quando eu coloquei, por exemplo, a foto que eu encontrei na internet, eu sempre procuro fotos do Wikipedia, que são gratuitas, que a gente pode utilizar. Não tem mais direitos autorais. Então, assim, quando eu coloquei a foto do deus Crono comendo o filho, nossa, muita gente comentou, veio perguntar: poxa, que é isso? Essa imagem desse homem devorando uma criança, porque ele coloca a criança assim, começa a arrancar os pedaços da criança. Mas isso é mitologia. É mitologia. Por exemplo, todo mundo gostou da imagem da Medusa. Acho muito bacana aquela imagem da Medusa. Então, eu gosto de colocar os deuses, eu gosto de colocar questões bem específicas. Claro, tem alguns temas mais polêmicos, mais tabus, como se fala de sexualidade, que é sempre difícil de ser tratado. Eu tento colocar de maneira leve. Eu sempre me preocupo. Isso aqui vai ser visto como sobre a sexualidade de Roma, da Grécia, ou vai ser visto como algo pornográfico? Porque, às vezes, a imagem, por exemplo, de Pompeia, a imagem é pornográfica. De fato, é. Mas a minha intenção não é esta. E aí, por exemplo, eu gosto de falar sobre a literatura, colocar o livro, explicar, por exemplo, o ano da publicação, e dizer que obra é essa,
Eu não costumo muito fazer resenhas. O pessoal fala muito disso. Gente, você tem que ler o livro. Então, se eu faço a resenha do livro, você lê a resenha e pronto. E aí? Então, assim, eu quero você curioso, eu quero que você leia o livro, eu quero que você comente o livro. Então, se eu coloco a resenha, explico tudinho o que, que ele tem, poxa, perde até a graça. É tipo você ler um romance e a pessoa diz, tu vai ler esse romance? É muito bom, o personagem morre. É só spoiler. Sabe? Pessoal, a gente está se encaminhando para 1 hora de debate, né, com essa palestra do professor Adílio. Eu queria saber se vocês têm perguntas, curiosidades, se ficou alguma informação que poderia, né, a gente poderia complementar. Então, é um momento para vocês se colocarem, né, interagirem. E com a câmera ligada, né? Isla? Pode falar. Oi. Professor Adílio, eu queria saber de você como é que você tem lidado com esse formato, né, à distância. Eu vi que você utiliza bastante as mídias para o ensino do latim, né, para divulgar tanto a literatura latina quanto a língua latina. Como é que você tem lidado? Tá na expectativa de voltar para o presencial? Bem, para quem é latinista, que gosta da lousa para declinar ali usando o pincel, foi uma barra. Porque é muito complicado abrir aqui o Word, fazer a tabela do Word e ir lá declinar. A gente perde muito tempo. Na lousa você faz 3 riscos, pronto, já tá ali, declina. Então o que acontece? Para mim foi algo que eu tive que me adaptar. Por exemplo, eu sei que todo mundo aqui vai ficar surpreso, mas eu não dou aula de latim na graduação com slides. Eu nunca levava para minha aula data show. Serve. Mas para mim não servia porque eu gosto do contato com a lousa. Eu fiz um concurso público e eu cheguei lá para o concurso público com um pincel azul, um pincel vermelho e um apagador desse tamanho e 4 folhas no bolso. Se o apagador não prestasse, eu passava a folha na lousa. E um dos pontos do concurso avaliava justamente o material, o recurso. Aí eu cheguei e disse, como eu vou trazer para a minha aula data show? Como eu vou trazer para a minha aula slides ou recursos visuais de qualquer tipo, tecnológicos, se eu trabalho em Campos Sales? E lá tem uma lousa que eu tenho que dar aula segurando, senão ela cai. Tinha uma lousa na minha sala, desse jeito. Eu tinha que ficar colocando a mão, porque se você fizesse muito assim, ele podia cair, porque ela era solta. Tinha sala em Campos Sales que eu trabalhava com giz. Então, não fazia parte da minha vida acadêmica. Tanto é que eu não fui punido, nunca fui punido, eu sempre trabalho. Concurso eu vou lá, com meus 2 pincéis e o meu apagador. Não levo mais nada. Agora, como o sistema é remoto, eu preparei e preparo slides para todas as aulas. Eu indico vídeos. Nós utilizamos o Google Sala de Aula como ferramenta de ensino-aprendizagem para postagem de conteúdo, de vídeos, atividades, tarefas. Tudo eu recebo por e-mail. Tem o grupo do Telegram para os alunos, não o grupo do WhatsApp, porque o número acaba aparecendo e acaba sendo algo muito pessoal, muito privado. Então, no Telegram, o grupo, ele pode ser discutido por qualquer pessoa e não tem ali o seu número, então você fica meio que protegido, certo? Então, eu uso o Telegram, uso o WhatsApp para grupos profissionais, e para a aula eu preparo conteúdo com slides, muita coisa eu não posso fazer, de latim não dá para fazer. Por exemplo, traduzir um texto. Parece uma coisa simples, você coloca o texto aqui e vai traduzir. Não é a mesma coisa, porque na lousa eu consigo colocar o texto, selecionar as desinências, mostrar a sintaxe da estrutura. E aqui você tem um texto na lousa, às vezes é o PDF, fica só o texto. E você ir lá e tentar mexer nele é um pouco mais complicado, fazer aquilo no PDF. Eu tenho muita facilidade de mexer com rede social. Eu já trabalhei como tutor EAD, de língua portuguesa, de língua inglesa, então eu sei mexer bastante em muitas ferramentas do Word, do Windows, então assim, o processo não foi de adaptação de aprender, foi de me acostumar
a ensinar latim sem ser a forma como eu ensinava latim durante mais de, sei lá, mais de 14 anos, praticamente. E como você acha que ficou a interação nesse processo? A minha interação com os alunos ficou muito bacana no sentido de que todos os alunos nas minhas aulas ligam as câmeras. Eu sei que aqui nem todo mundo está acostumado, fica com um pouco de vergonha, aí não pranchou o cabelo, não botou um batom, aí está numa situação um pouco complicada, está trabalhando. Mas o que acontece nas minhas aulas é um pedido que eu faço. Todo mundo com a câmera ligada. Aí o que é que eu faço? Eu sei que isso aqui parece um absurdo. Eu desativo o chat. Então, o aluno que quer perguntar, ele tem que apertar a mãozinha, ligar a câmera, ligar o microfone e perguntar e falar. E isso se tornou um hábito. Claro, eu não estou aqui dizendo que outra forma não deva ser feita. Claro que não. Só que eu acho que quando você está com a câmera desligada, pelo menos eu aqui, enquanto professor, eu não vejo vocês. Por exemplo, eu olho para o Luiz, eu consigo vê-lo. Se eu estou falando alguma coisa que faz sentido, que ele gostou, eu vejo no rosto. Se eu falo alguma coisa que não foi bacana, tanto é que eu tenho uma preocupação muito grande em não fazer certas brincadeiras na aula, sabe? É difícil falar de imperador romano, é difícil falar de política, é difícil falar de política da literatura e não falar na atualidade. Por exemplo, eu não posso comparar ninguém com Nero, mas dá vontade. Eu não posso comparar ninguém com Calígula, mas dá vontade. Sabe? Então eu falo, e aí eu vejo no rosto das pessoas essa interação. Sabe? Agora, quando está todo mundo com a câmera desligada, eu só vejo uma fotinha de e-mail, ou a letra do nome, parece só a letra pra gente. Fica uma coisa muito distante. E me permitam dizer, professor, aula pelo Meet, exceção espírita. Vou fazer a chamada. Aí fica logo, Kelly, você está aí, Kelly? Fale conosco, bata a cabeça. Sabe? Bate palma para saber que você está aí. Sabe? Então o que acontece? Os alunos, não estou dizendo o caso de vocês, mas sabem muito bem que o Meet pelo celular você pode reduzir a tela. Não é verdade? Dá para você abrir o Instagram. Dá para você abrir o WhatsApp. Então você pode estar fazendo 1 milhão de coisas e não assistindo a aula. Você está conectado, mas não está. E o pior, o Meet tem a opção de você calar o professor. Gente, isso é uma maldade. A gente nem sabe o que é que acontece enquanto a gente está dando aula, com todos esses recursos. Nas minhas aulas eu vejo. Porque eu fico olhando, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela assiste a aula do trabalho. Eu vejo ela de máscara, eu vejo ela atendendo as pessoas, ela para, e assim é tudo de boa. Porque eu estou vendo vocês. Agora, as minhas chamadas, eu não faço chamada por lista. Eu faço chamada chamando pelo nome. Todo final de aula eu faço isso. Tem que ligar a câmera e o microfone para eu ver. Aí, às vezes, no meio da aula, eu estou conversando, aí eu digo o seguinte, e o caso acusativo, Cleiciane? Me conte aí. Aí Cleiciane vai... Gleiciane, perdão. É Gleiciane, isso. Gleiciane vai ter que ligar o microfone para me responder, porque eu estou perguntando para ela. Entende? Então, assim, acaba sendo, nas minhas aulas, uma boa interação, porque o meu chat não funciona. Então, se você quer perguntar alguma coisa, tem que ligar o microfone. Eu não faço isso por maldade, mas é porque eu quero que vocês interajam, perguntem, questionem, problematizem. Porque, veja, gente, eu quero que vocês imaginem você aqui no lugar do professor. Imagine você falar para uma plateia, num auditório, todo mundo de costas. Veja só, você está numa palestra, numa aula, todo mundo está de costas para você numa palestra. Como é que você ia se sentir? Entra um ensaio sem dizer nada. O fato de você não ver, aqui não tem como saber se a pessoa está de costas. Mas imagine você ver todo mundo de costas. Você não conseguiria. Alguém aqui gosta de conversar com alguém enquanto ela faz assim? Você falando com a pessoa colocando na orelha? Ou você conversar com a pessoa e a pessoa... Você está falando com alguém e alguém está aqui? Não, né? Então o que acontece? Nas aulas, essa possibilidade de interação, batendo esse papo, se torna muito interativo.
Então, as minhas aulas, eu digo a vocês, eu faço com que meus alunos não sintam diferença nenhuma entre a sala de aula fisicamente. Tanto é que às vezes eu brinco, eu pego a câmera aqui e digo, gente, ó a minha gata ali, ó. Ou então, por exemplo, gente, ó a minha biblioteca, ela vai até ali em cima, tá? Não é só essas 4 de baixo, não. Sabe? Então, às vezes, eu brinco um pouco com a câmera, eu brinco um pouco com os alunos. Já devem ter percebido que eu coloco e tiro o slide. Por que eu faço isso? Gente, imagine uma aula em que você começa às 7 da noite e vai até 9. Só slide. Você fica agoniado. Eu não vou mentir. Eu ficaria. Então, o que eu faço? Eu coloco o slide, tiro, olho para as caras. Eu digo, se cochilar, eu tiro da sala. Tem aqui a opção de remover. Aí eu sempre digo, gente, tenham cuidado para onde vocês apontam a câmera de vocês. Tenham cuidado. Tá bom? Adílio, o que você acha dessas... O que é que a gente vai... o que é que vai ficar de todas essas novidades, né? Desses recursos, dessas adaptações às quais nós fomos submetidos, né, ao longo desse processo da pandemia? Uma possível volta à normalidade, né, que eu acredito que deve estar mais breve do que o que nós já vislumbramos antes. O que é que você acha que a gente vai levar até para sempre, né? Assim, uma coisa que eu acho que não vai retroceder. O que é que você acharia que não iria retroceder, que veio para ficar? O nosso olhar sobre as ferramentas. Por exemplo, as pessoas começaram a ver o WhatsApp não apenas como rede social, e sim como ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai olhar para o Instagram, para o Telegram, para o YouTube, com esse olhar, poxa, ali é uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Por exemplo, quando as aulas voltarem presencialmente, e a gente vai voltar brevemente, eu acredito muito nisso, depois todo mundo vacinado, obviamente, os grupos vão permanecer. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, os grupos de Telegram. O professor que teve que ler muito mais, teve que se preparar. Gente, vocês acham que a gente dá uma aula de 1 hora e não se prepara para ela por mais 5? Então, professor está sofrendo no triplo. Por quê? Se você dava sua aula na lousa, você agora tem que parar e fazer um slide. E não é 1, 2, é 20, 30. Você tem que ter uma didática bem melhor aqui, para atrair a atenção. Gente, eu digo uma coisa a vocês, aqui é muito fácil de vocês se dispersarem. Muito fácil. Se você estiver em casa, alguém começar com você, você bota o celular para lá e vai resolver. Porque você está em casa. Você não tem tanta escolha de ficar tão à vontade. Você, às vezes, precisa trabalhar. Tá lá você no celular assistindo a aula, teu pai chega e diz assim, já lavou os pratos? Né? Então tá lá você assistindo a aula, aí seu esposo ou sua esposa diz assim, ei, a comida tá pronta, vem jantar, o que é que você faz? Deixa o professor lá falando sozinho e vai jantar. Então, muita coisa mudou nesse sentido. Agora, quando vocês voltarem para a sala de aula, vai ser um pouco estranho. Sabe? Vai ficar um pouco estranho, por quê? Você não vai poder ficar no celular na aula. Você ficou acostumado a ficar com o celular. Você vai ter que parar o celular para olhar para o professor. E ele vai poder te ver. Aqui, eu não sei quem está olhando para mim ou quem está olhando para o celular. Um dia eu estava na minha aula, uma aluna estava falando comigo, aqui, na aula normal. O celular dela só vibrando. Ou seja, estava chegando mensagem no WhatsApp dela. Aí eu disse, olha, se você quiser, você pode desativar as notificações do WhatsApp, ou você pode colocar no silencioso, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Era só barulho de mensagem. Parecia um pombo. Assim, parecia um pombo ali, tremendo ali. Era um pombo com tremedeira no celular dela. Então, gente, esse é o fato. Nós olhamos agora para as redes sociais como ferramentas de ensino e aprendizagem. Se você olhar direitinho, bem direitinho, tudo que nós podemos usar, como o próprio Facebook, para se divertir, pode servir para aprendizagem. Gente, até no TikTok, você encontra páginas de ensino. Você encontra páginas com conteúdo. Basta você procurar, de fato. Por exemplo,
o Luke Ranieri, do Scorpio Martianos, ele está lá no TikTok. Agora, qual é o problema que eu vejo? A internet, gente, não é uma rua. A internet não é um quarto. A internet é você andando pelo mundo. Se você não souber para onde olhar, você se desprende, você se dispersa, você perde tudo. Tem aluno que passa a aula todinha, não estou dizendo aqui que isso aconteça, mas tem aluno que passa a aula todinha, não está assistindo a aula. Conectou, colocou o professor calado, tem a opção de mutar, infelizmente tem, deixa o professor calado, pronto. Vai lá, faz tudo no mundo, menos. Quando o professor vai fazer a chamada, vai lá, apresenta. E bota o seu dedinho, apresenta, assina. Então, infelizmente, tem essa possibilidade. Na sala de aula, você ainda não pode mutar o professor. Eu queria, assim, encaminhar para o encerramento, né, dessa fala maravilhosa do Adílio. Eu acredito que vocês tenham desfrutado de um momento, assim, bastante motivador, inspirador, né? Quem ficou atento, né, à fala do professor Adílio percebeu que ele tem muitas informações, muitos conteúdos para partilhar, tem uma vasta experiência nessa área de estudos, né, a qual ele se dedica, especialmente do latim, e eu reitero coisas que eu já disse pessoalmente a ele, que eu já verbalizei, né, e disse também para as nossas orientandas do PIBEU que essa ideia de construir uma proposta de trabalho de extensão, né, a universidade ela tem um tripé, todo mundo sabe dessa fala, pesquisa, ensino, extensão. Então, nós pesquisamos, investigamos fenômenos, publicamos essas investigações, damos condições para que as pessoas acessem essas investigações, nós lecionamos, né, entramos em sala de aula, e nós promovemos ali ligações, relações com a comunidade, dentro e fora da universidade. Isso é a extensão. E aí nós avançamos com esse projeto de extensão, né, chamado Divulgação e Comunicação Científica, e o professor Adílio foi uma das inspirações que eu tive, né, uma das pessoas que eu conheci nesses meses de pandemia, e que, indiretamente, ele não sabe, né, não tive uma conversa com ele para montar o projeto, mas as parcerias que nós fizemos me motivaram a criar o projeto, submeter o projeto. Ele foi muito bem avaliado, nós temos uma bolsista remunerada, uma das poucas bolsistas remuneradas que nós temos no curso, com a escassez de recursos que nós temos na universidade, então eu sempre encho muito a boca para falar dos projetos remunerados que nós temos, porque a gente precisa ter recursos para desenvolver atividades de pesquisa e de extensão, então não dá para fazer tudo na base do voluntariado, né? Embora eu tenha excelentes bolsistas voluntárias, se eu pudesse, todas elas seriam remuneradas. Então, como vocês viram na fala do professor Adílio, essa vontade, essa necessidade que nós temos de partilhar conhecimento, né, tem ali uma ligação com o que ele desenvolve, né, avançou pelo Instagram, pelo canal do YouTube, pelo podcast, a proposta já tinha sido submetida antes do professor Adílio lançar o podcast. Quando ele lançou o podcast, coincidiu com a proposta que nós fizemos no projeto. Então, a ideia é que, desse momento em diante, fique mais frequente no nosso curso debates, fiquem mais frequentes debates, mini-cursos, conversas com novos convidados, para que a gente possa, de fato, experimentar extensão no nosso curso, né? Diga, Adílio. É porque é o seguinte, eu queria deixar aqui uma sugestão para aqueles que querem se aventurar a escrever em blog. Tem um site gratuito chamado de Recanto das Letras, em que você pode acessar e criar um perfil seu e escrever poesia, escrever prosa, escrever pequenos contos. Por exemplo, eu vou aqui só mostrar bem rapidinho, só para que vocês possam ver. Se vocês quiserem se aventurar a ser escritores, qual a vantagem? É que quando você escreve lá no Recanto das Letras, as pessoas vão ler, vão comentar, vão dizer se gostaram, se não gostaram.
de maneira muito prática. Por exemplo, no meu aqui, claro, eu não escrevo muito, como eu deveria escrever aqui, mas, por exemplo, você pode vir aqui, vocês estão vendo aqui o perfil, clicando em textos, e vocês acessarem, por exemplo, alguns livros que eu deixei lá gratuitamente, mas muitos poemas, certo? Então, vocês podem ir consultando, vendo quanto vocês quiserem. Por exemplo, esse aqui é o dos que eu mais engano as pessoas, o devorador de carnes. As pessoas leem com uma preocupação, o que seria isso? Confissão de uma alma. Então, assim, eu costumo, claro, agora eu não estou mais tendo tempo, como eu tinha, mas eu escrevia bastante poema. Então, todo mundo que está aqui, que tiver vontade, cria lá um Recanto um Recanto das Letras, um perfil, usa o seu Instagram para postar materiais. Eu digo uma coisa a vocês, gente. Se vocês quiserem e souberem utilizar as ferramentas que existem, vocês vão desenvolver bastante. Esse projeto da professora Patrícia pode dar a vocês, pode permitir a vocês andar por um caminho de aprendizado que vocês nunca imaginariam. Podem ter certeza. E o canal que a professora vai criar vai ser um espaço de aprendizagem muito grande. Muito grande. Eu agradeço a oportunidade de poder bater esse papo com vocês, falar um pouquinho de algumas coisas que eu criei e dizer aqui para vocês que vocês devem sempre se espelhar naqueles que buscam conhecimento, que ensinam. Então, a professora Patrícia é um exemplo. Eu queria aqui só encerrar, professor, dizendo uma coisa. Eu me inscrevi para um concurso público da UESP e se arrependimento desse coceira, eu era uma coceira viva, porque eu acabei não podendo fazer a prova. Poderíamos ser colegas de colegiado, viu? Pois eu tive a oportunidade de estar com vocês e acabei não fazendo isso. Mas quem sabe um dia, né, tiver aí uma possibilidade, eu posso até me inscrever. É isso, gente. Muito bem, pessoal. Agradeço vocês terem comparecido. Agradeço imensamente a disponibilidade do professor Adílio. Como sempre, ele é muito acessível. Eu tenho certeza que o que vocês precisarem, os links, as informações, as dicas, ele é muito acessível, né? Assim, eu e a Isa o conhecemos de outras atividades, e a gente sabe, né, que aquela pessoa que é um aficionado pelo conhecimento é uma pessoa muito acessível, né? E você certamente é uma dessas pessoas. Eu peço que vocês fiquem atentos, né, às comunicações das informações no site do curso de letras, que foi a primeira atividade que nós desenvolvemos no Projeto PB. A gente lançou o site do nosso curso, que nunca existiu, né? A gente tem trabalhado regularmente para colocar informações lá relevantes para a universidade, para o curso. Fiquem atentos, porque vão surgir novidades que nós estamos desenvolvendo, a gente vai avançar aí, né, por outras plataformas. Em breve a gente vai lançar o canal, a página do Instagram, vamos trazer mais convidados, publicações, entrevistados, né? As meninas estão desenvolvendo trabalhos tanto na área da literatura, como na área da comunicação diversificada do nosso curso, publicização de eventos da nossa área, tudo isso tem lá no nosso site, né? E à medida que o projeto for tomando corpo, a gente vai também abrangendo outras plataformas, como a que o professor Adílio mencionou aqui hoje. A gente já teve uma oficina de podcasts, uma aluna nossa e uma parceira também daqui da cidade, que é a Milane Barros, que coordena o projeto Leia Mulheres, Piripiri, é nossa aluna também do curso de graduação em letras. Ela conversou conosco sobre o podcast, então vai já sair um podcast do nosso curso. A gente tem entrevistado pessoas sobre suas leituras favoritas, então também vai já sair conteúdo sobre isso. Então, assim, tem muita coisa. Envie para divulgar também. Exatamente. Vou compartilhar com todos vocês. Eu peço que vocês fiquem atentos ao nosso site, né? Eu também vou enviar para vocês as declarações do professor Adílio também da participação desta atividade de hoje, pelos e-mails que vocês já disponibilizaram, tá, pessoal? Agradeço imensamente a participação de todos. Tenham uma excelente tarde e tanto eu como a Adílio estamos abertos ao acesso de vocês, né? Caso vocês queiram aí complementar alguma informação, ter alguma troca de ideias, tá bom?
Um abraço a todos e a todas, e em breve a gente volta com algumas novidades. Agradeço demais. Conte comigo